Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mensagem. Hoje tenho o prazer de ter aqui um co-host, o Gonçalo, que espero que tenham visto num dos episódios anteriores. E vamos estar a entrevistar o professor Mário, que, vou-lhe ser sincero, está aqui alguma pressão, porque o Gonçalo, quando eu lhe perguntei ao Gonçalo quem é que tem que vir a este podcast, ele disse N vezes que o professor Mário tinha que vir cá, obrigatoriamente. Por isso é um prazer tê-lo aqui hoje. Obrigado. E começar aqui com uma pergunta que é, eu acho que todos nós agora falamos de inteligência artificial e eu acabo por sentir bastante perdido, ok? E vou mesmo aqui para o mais básico, que é o que é a inteligência e de que maneira é que esta pode ser artificial? Pois, é uma pergunta difícil. Eu quando escrevo sobre a inteligência artificial para leigos, começo sempre por tentar falar nessa questão, o que é a inteligência artificial. E pronto, começo a dizer, para tentar evitar o chamado rabbit hole, em inglês, né, de ir atrás de uma definição de inteligência, é mais fácil definir inteligência artificial do que inteligência. Porque a inteligência artificial, ser uma definição clássica, por exemplo, deve ter parecida com o que está na Wikipedia, é um comportamento de um sistema artificial, portanto não natural, que os humanos vejam como inteligente. E que, portanto, é mais in the eye of the beholder, não é? Nós é que interpretamos as coisas como sendo inteligentes. Porque definir inteligência é muito difícil, não é? Há muitos trabalhos em filosofia, em neurociências, em muitas áreas, que tentam definir inteligência, não há nenhuma definição consensual do que é inteligência. E, portanto, se eu a seguir pedir então artificial, ainda mais difícil, não é? Eu acho que a solução do Alan Turing, que foi um bocadinho chutar para canto, como se diz em gíria, que foi não tentar definir e tentar precisamente formalizar este critério de um que é isso, um humano, e entender algo como inteligente, e criou o famoso teste Turing, que é baseado no Imitation Game, que era um jogo que havia, um jogo de salão, em que havia um homem e uma mulher a tentar fazer um diálogo com papel, com mensagens em papel. Hoje em dia pode-se imaginar em chat, não é? Qualquer do género. E no Imitation Game portanto, o homem e a mulher ganhava se conseguisse passar-se pelo homem, não é? Num diálogo com uma pessoa que não sabe qual é que é um e qual é que é o outro. E o teste Turing é mais ou menos a mesma coisa, não é? É um computador e um humano, ambos a dialogar com o humano, e se esse humano não conseguir distinguir qual é que é o humano e qual é que é o computador, então diz que o computador passou o teste Turing. Portanto, é mais coloca nos ombros do humano a tarefa de definir se aquilo é inteligente ou não. E passa por cima de qualquer definição, não há uma definição formal. Se bem que há muitas tentativas de definições formais. Agora podia passar o resto da hora a falar sobre isso, mas não vou fazer. Eu creio que também é difícil de encontrar uma decisão, uma definição que seja um bocado binária. Sim, não é binário. Há graus de inteligência. Uma decisão uma definição e eu próprio, quando se mede inteligência, há um artigo que eu gosto muito, de 2019 ou 20, do François Chollet, que é On the Measure of Intelligence, em que ele tenta falar ele levanta esta questão e ele define a inteligência mais como um processo do que como uma capacidade. Por exemplo, uma coisa que ainda distingue profundamente a inteligência, que nós chamamos de inteligência natural, humana no sentido da humana, de uma inteligência artificial, é a consciência de que não se sabe uma coisa e tentar adquirir a capacidade de passar a saber essa coisa. Não é saber a coisa, é saber resolver um problema. Eu não sei lá, cozinhar uma coisa qualquer, mas sei onde é que é de procurar informação para cozinhar e passar a saber cozinhar uma coisa qualquer ou outra coisa qualquer. Uma skill é a capacidade de reconhecer lacunas no seu conjunto de skills e saber o que fazer para tapar essas lacunas e passar a ter outras skills, mais skills. Então, e de uma forma, se calhar, até mais direta, se calhar o que nós hoje achamos, o que é mais fácil para todos nós vermos como inteligência artificial é olhamos para o ChatGPT. Uhum. Se calhar faço uma pergunta diferente. Como é que podemos explicar de uma forma simples o que é o ChatGPT? O ChatGPT é um chatbot construído em cima de um Large Language Model, não é? Um chatbot é um robô de diálogo, não é? Estabelece chat no sentido, em português significa conversa, não é? Bot de robô, não é? É um robô de conversa. Portanto, é um sistema automático que estabelece conversas com o humano através de um texto, não é? E que está suportado no Large Language Model, mas não é o essencial do sistema é o Large Language Model, mas tem outra componente por fora, mas também muito importante. Portanto, o Large Language Model é uma coisa com que se trabalha há dezenas de anos. O Large não, mas os Language Models é uma coisa que se trabalha há dezenas de anos, que é um modelo de linguagem, por exemplo, a linguagem inglês ou português,
que sabe calcular qual é a probabilidade de uma palavra surgir, cada palavra do léxico surgir a seguir ao que vem atrás, não é? Isto é uma ideia que já o Shannon estudou, quando andou a estudar qual era o conteúdo informativo da língua. Ele fazia exatamente como se treina, a ideia que é usada para treinar os Large Language Models, que é prever a palavra seguinte. Ele fazia um jogo, um guessing game, que dava um pedaço de texto, tapava a última palavra e pedia a uma pessoa para dizer qual é a palavra que vem a seguir. E dependendo do número de tentativas que a pessoa fazia até descobrir qual é a palavra certa, medindo qual é, em média, quantas tentativas é que a pessoa tem que fazer até descobrir a palavra que vem a seguir, ele tinha uma medida da incerteza, do conteúdo de informação, no sentido da teoria da informação, numa linguagem. Mas esta ideia de construir um modelo probabilístico de linguagem sobre a capacidade de prever a palavra que vem a seguir já vem dos anos 40, com o Shannon. Portanto, os Large Language Models hoje em dia o que fazem são isto on steroids, né, com uma grande, baseada em todas estas nas chamadas redes neuronais, que é um nome que eu também não gosto, mas em Deep Learning é um nome mais interessante. E em arquiteturas específicas de Deep Learning, de aprendizagem profunda, como os Transformers. Mas o que elas fazem são treinadas simplesmente com esta tarefa de prever, dado um determinado contexto, 1000, 2000 palavras, não são palavras, são tokens, mas para o caso é irrelevante, prever qual é a palavra seguinte. Se eu fizer isso muito bem, então significa que eu tenho uma compreensão muito grande de todo da linguagem. E pode perguntar, mas como é que eu com o conhecimento da linguagem apenas consigo responder a coisas que parecem tão inteligentes? E um exemplo que eu ouvi uma vez referido, e que eu acho que ilustra bem, que responde bem a esta questão é: se os 4 ou 5 mil caracteres palavras anteriores forem um pequeno conto policial, e a palavra que eu vou prever a seguir é o assassino é, eu para fazer um bom trabalho a prever a palavra que vem a seguir tive que perceber tudo o que está por trás. Portanto, uma boa previsão do que vem a seguir implica uma compreensão, quanto mais sofisticada, melhor, do que está para trás. E o que acontece é que os modelos recentes, que utilizam os Transformers, que têm várias camadas hierárquicas de abstração, conseguem extrair conhecimento e informação e características do texto anterior a vários níveis, que vai desde coisas muito simples, sintáticas, até a nível semântico. E pronto. E depois, em torno disso, há o chamado o prompting, porque eu não posso simplesmente... Um exemplo de que este sozinho não funcionaria bem seria um exemplo também que eu vi, não estou a inventar estes exemplos, são exemplos referidos regularmente. Se eu chegasse a um Large Language Model simplesmente sem a capa que está no chatbot e escreve-me um texto sobre a vida do Camões. Aquilo provavelmente, a maior parte das vezes em que surgiu escreve um texto sobre a vida do Camões foi em enunciados de trabalhos de casa e coisas do género. O mais provável de vir a seguir é qualquer coisa do género, por favor, o que ele iria responder, o que mais provável de vir a seguir é, por favor, com menos de 2 páginas ou um máximo de 300 palavras, o que não é uma boa continuação, não é? Portanto, aquilo foi treinado com uma coisa chamada Reinforcement Learning from Human Feedback, para ver qual é a boa maneira, se eu fizer um texto e pedir uma pergunta, uma coisa qualquer, qual é a boa maneira de fazer o chamado prompting, o que é que eu devo dar ao Large Language Model para ele depois completar, que faz com que ele seja útil. E há toda uma área que é o prompt engineering, né? Engenharia dos prompts, como é que eu devo usar, como é que eu devo interagir com o Large Language Model para ele ser útil. Coloca-se a pergunta, que é, o Mário está nisto há muitos anos, como é que foi assistir, do ponto de vista histórico, de história recente do Machine Learning, como é que foi assistir, porque eu sei que antigamente olhava-se para o Machine Learning muito do ponto de vista clássico, chamamos da beleza da matemática ou da beleza teórica, como é que foi assistir, basicamente, a juntar aos modelos de computação uma grande capacidade computacional e um grande conjunto de dados? Como é que foi assistir a esta transformação? Tem várias cambiantes, não é? O Sutton, que é a pessoa que inventou o Reinforcement Learning, tem uma expressão engraçada que é a bitter lesson, que é a lição amarga, que é, há um bocadinho a ideia de que brute force ganha sempre, não é? Se eu tiver muitos mais dados e se tiver computação suficiente e tiver um sistema minimamente capaz, vale mais tirar-lhe com mais dados para cima do que pensar com cuidado na estrutura do sistema e na arquitetura e na matemática. Eu pessoalmente, como não tenho responsabilidades de construir sistemas para funcionar na vida real,
posso-me dar ao luxo de ir continuando a ter gozo em apreciar a parte matemática e a parte conceptual. Mas é importante referir que mesmo nas coisas mais recentes há matemática muito sofisticada, não é? Está muito, o que aconteceu, várias mudanças radicais. Portanto, trabalho em próximo de machine learning, desde há 30 anos, pai. Sim, há 30 anos, números redondos. E houve várias coisas muito importantes ao longo desses 30 anos que mudaram muito radicalmente. Mas uma coisa que mudou muito radicalmente nos últimos 10, 15 anos foi, há 15 anos, uma pessoa que quisesse usar machine learning para um problema qualquer, tinha que saber como é que aquilo funciona. Tinha que conhecer a matemática, tinha que programar, não havia toolboxes, tinha que fazer quase de raiz, não é? Havia partilha de coisas, não é? Já havia no MATLAB, que era o que se usava na altura, ou em coisas mais a sério em C, ou em C++, ou o que fosse. Não havia toda esta arquitetura já montada, não é? Em que é só encaixar uns blocos, vai buscar o PyTorch, vai só ao GitHub buscar umas coisas já feitas muito próximas daquilo que há milhares, e portanto houve uma explosão, e hoje em dia, mesmo sem saber nada muito bem o que é que está lá por baixo, mas o que está por baixo é muito sofisticado, não é? O PyTorch, que está por baixo do PyTorch, os algoritmos que lá estão são muito sofisticados, o Adam, os algoritmos de otimização, que tem tudo muita matemática por baixo. Não é preciso sabê-la para usar, e isso é que mudou, não é? Antigamente, para usar, era preciso saber, pelo menos razoavelmente, perceber o que é que estava, e hoje em dia pode-se usar sem perceber o que é que está a fazer. Eu venho de uma área não tanto de programação, pouco percebo, mas eu recentemente que aqui houve um círculo mais próximo de programadores que me começou a fazer a cabeça, entre aspas, e uma coisa que eles me venderam muito bem era o open source. E eu queria perguntar aqui, pondo-me buscar o que é que aqui também é o open source e a importância que teve. É brutal. Acho que foi o que fez a diferença, né? A evolução explosiva. Eu não gosto muito de exponencial, porque o exponencial refere a um número, não sei qual é o número que está a crescer exponencialmente. Mas o desenvolvimento e a explosão do machine learning, da investigação e da aplicação do machine learning tem várias razões subjacentes, algumas de natureza económica, que foi o facto de que houve empresas muito grandes cujo modelo de negócio assenta em machine learning e a inteligência artificial, nomeadamente as redes sociais, não é? As redes sociais, as pessoas geralmente esquecem-se muito qual é assim, as aplicações mais importantes na sociedade hoje em dia da inteligência artificial. São as redes sociais, de longe, não é? De longíssimo. Eu diria até que eu lembro-me ainda quando era relativamente jovem que havia muitas redes sociais para além do Facebook e havia o Wi-Fi e essas redes todas, e eu acho que uma das razões porque o Facebook se tornou tão grande foi porque foi a primeira que acertou em conseguir mostrar coisas não aleatórias às pessoas que elas queriam ver. Foi o Facebook e as redes sociais, foi o Google com a pesquisa e com a monetização da pesquisa, consegui ganhar dinheiro com pesquisa, não é? Pronto, essa história é mais comprida. Mas o que levou, portanto, à explosão de desenvolvimento foi o facto de haver empresas muito grandes que têm como modelo de negócio, no core do seu modelo de negócio, utiliza a machine learning, não é? E, portanto, tiveram que se desenvolver. Foi também o facto brilhantemente descoberto de que se podiam usar GPUs, que eram hardware não muito especializado, porque era vendido massivamente para outra aplicação, mas, portanto, estava ali disponível e não era muito caro. Uma GPU, eu lembro que custava 500 euros ou 700 euros, uma GPU pequenina. Agora custa mais. E portanto, esta explosão. E outra coisa que vem em paralelo e foi o facto de haver nesta área, houve uma cultura de abertura, de open source, também da parte das empresas, que é uma coisa que noutras áreas não existia, não é? A Facebook, agora a Meta, fez o PyTorch, não é? Que é a Google fez o TensorFlow e o Keras, de certa forma, também. E são toolboxes, eu não sei qual é o frameworks, toolboxes, de qualidade altamente profissional, não é? Feita dentro de empresas por equipas com centenas de pessoas e depois disponibilizado gratuitamente para toda a gente poder usar. O que é que o professor acha que eles deram essa abertura? Deram essa abertura porque isso é, e agora uma vez mais vou acreditar, eu gosto de acreditar as ideias, esta observação ao meu amigo Luís Charmento, da Indutiva, porque dá soft power, não é? Porque é bom que as universidades usem aquilo, porque depois tem um campo de contratação enorme, as pessoas já vêm a saber PyTorch ou TensorFlow. É soft power em vários sentidos, não é? Tal como é bom para os americanos e para os ingleses, que o mundo todo fala inglês, é bom para a Meta que o mundo fala PyTorch, neste mundo, não é? Mas só acabar outra coisa. Portanto, associada a isso, houve uma enorme cultura de partilha daquilo que se faz, não é?
Eu hoje em dia, se quiser, não há praticamente nenhum artigo de sério de Machine Learning que não publique o código no GitHub, não é? Portanto, o GitHub explodiu em volume, está quase tudo, não é? É muito fácil de fazer, é aquilo que o David Donahoe, que é um famoso estatístico, chamou recentemente frictionless reproducibility, a reprodutibilidade sem fricção. Reprodutibilidade na ciência é uma coisa essencial, não é? Um resultado científico só é considerado mesmo validado quando é reproduzido por duas ou três equipas, não é? Faz parte da definição, não é? Mas na maior parte das áreas da ciência é difícil, não é? Se eu fizer uma experiência em psicologia, é difícil reproduzi-la. É preciso trabalhar outra vez outro conjunto de pessoas e repetir as experiências, não sei o quê. Em Machine Learning é frictionless. Hoje em dia eu vejo o paper, clico no link do GitHub, vou lá buscar o código e corro outra vez. E se quiser depois construir a partir daquilo sobre aquele e melhorá-lo, todo esse passo de construir o que os outros já fizeram tem custo zero. E isso acelerou brutalmente o desenvolvimento da área, brutalmente. O que acaba por ter um bocado até piada, que até mostra que o ser humano às vezes tem ciclos políticos que se reproduzem em várias áreas em que o open source foi super importante. Sim. E de repente agora há uma discussão de espera lá, se calhar isto é open source demais. Não sei se é demais, acho que não é demais, não sei se, sim, há essa discussão. E temos se medidas forem perigosas, não é? Pois, fazer open source de mísseis ou open source de drones com bombas, essas coisas. Mas por acaso acho que há uma diferença neste argumento que eu nunca vejo muitas pessoas a discutirem, que é, por exemplo, e as pessoas gostam muito de usar, de comparar a inteligência artificial com uma bomba nuclear. E eu acho que é uma comparação um bocado tola, porque uma bomba nuclear é feita com o intuito de fazer mal, claro, não é? Nós não estamos a fazer inteligência artificial. Claro. E desse ponto de vista, o open source acho que é a melhor ferramenta que se pode dar à sociedade. Claro, eu sou adepto ao open source, acho que deve ser aberto. Houve um rapaz acho que é George Watts, que eu por acaso estive a ver o podcast dele, e ele disse, eu gostei muito, ele tem muita fé na humanidade, eu gostei da visão dele, que ele dizia, tem tudo que ser ao máximo open source, porque ele acredita que vai sempre haver mais boas pessoas no mundo do que más pessoas. Por isso, se for open source, a probabilidade de haver mais boas pessoas a usar vai ser maior. Se for closed, já não vai acontecer o mesmo. Dás a oportunidade das pessoas terem checks and balances na tecnologia. Mas isto leva a uma pergunta relativamente interessante, que era... O Mário estava a falar desta questão, destas várias empresas. Como é que foi ver o surgimento destas empresas de machine learning em Portugal e estando envolvidas em tantas? O Alfredo, parecendo que não, surgiu um bocadinho das suas aulas e transformou o imobiliário em Portugal, mas isto é um exemplo local, não é? Nós temos empresas portuguesas de machine learning que têm impacto mundial sim, que atacam problemas super ambiciosos. Como é que foi ver a crescer isso? Foi uma coisa que o espantou na altura, quando começou a ver todos estes negócios? Tão progressivamente, sim. Espantou. Sim, o que é o espantar? Porque não foi de repente, não é? É um processo, não é? Demorou 10 anos ou 15 anos, não é? Mas isto foram muitos dos seus alunos que estiveram nas aulas, que começaram... As primeiras empresas com quem eu tive contacto, em que conhecia as pessoas e falava sobre aquilo que elas faziam, e foi talvez a Primeira, por causa do André Martins, né? Depois a Unbabel, que também conheço muito bem os fundadores, o Vasco, o João Graça e os outros. São as empresas em que eu tive mais contacto mais cedo, né? Na área, que utilizam machine learning em empresa, não é? Eu costumo dizer, já disse isso dezenas de vezes, né? O mundo do machine learning e do AI, da tecnológica, digamos assim, fora da academia, em Portugal, mudou de zero, há 15 anos, digamos, talvez, não sei exatamente há quantos anos, ou quase zero, para um ambiente riquíssimo, né? Riquíssimo. Hoje em dia há montes de empresas que usam machine learning, há mais pessoas a fazer muito mais coisas mais interessantes fora da academia, nas empresas, do que dentro da academia. Há muitas empresas têm muitos doutorados, por exemplo, e têm pessoas a fazer coisas de ponta, mesmo a liderar a tecnologia em determinadas áreas. A Fidzai, por exemplo, é um excelente exemplo. E é possível, surge-me sempre esta questão, e eu já fiz esta questão, se calhar, demasiadas vezes neste podcast, mas é que surge sempre a questão de que, por exemplo, uma área como esta, eu vejo sempre grandes nomes que estão a avançar, são sempre doutorados. Ou seja, alguém que olhe para isto, o quão importante é que é a faculdade nesse papel, de apoiar... Porque
Porque eu raramente vejo alguém sem formação. Verdade. Não é verdade que a maior parte sejam doutorados, eu acho que não. Em Portugal, por acaso, nunca fiz essa estatística com cuidado, mas eu tenho uma colaboração com um fundo de Venture Capital, que é a Faber, e falo muito com empresas da órbita deles, ou que eles estão a considerar. E há muitos CEOs e fundadores de empresas, muitos que não são doutorados. Para ter uma equipa de desenvolvimento e de investigação e desenvolvimento que contrata doutorados de uma forma mesmo sistemática, já é preciso ir para empresas relativamente grandes. Ou os próprios fundadores eles eram doutorados, como o caso da FIDEI, né? O Pedro Bizarro. Dan Babel, sim, o João, o Vasco eram doutorados. Mas também há muitas que começaram com pessoas não doutoradas. Agora, a maior parte delas eu nem sei se não são doutorados, os fundadores. Não sei, por acaso não sei. Mas mesmo lá fora, nós fomos ver estava a ver o Bill Gates, não é doutorado, não é? O Steve Jobs também acho que não. Estava a ver. Não, Bill Gates não é de certeza. O Elon Musk também não. E o professor... O Ian LeCune. E o professor há pouco estava a falar um pouco também das redes sociais. E eu queria ir um bocadinho por aí, que é... Qual é que foi o impacto social que assistimos graças também a todo este avanço em inteligência artificial? Pois, as redes sociais têm um impacto brutal na sociedade moderna, não é? Mas já há muito tempo, não é? Eu lembro-me a quem foi o primeiro presidente americano a quem se atribui uma parte muito grande da vitória, foi a campanha feita nas redes sociais. Foi o Obama, já foi em 2005, se eu não me engano. Foi em 2005, a primeira eleição do Obama. Já ele tinha uma equipa enorme a trabalhar nas redes sociais e a fazer target advertisement nas redes sociais. Portanto, as redes sociais têm um assunto muito complexo, não é? Porque é tão pervasivo, é tão generalizado, não é? Eu fico sempre impressionado, se andar no metro, no autocarro, 80% ou 70% das pessoas vão sentadas a olhar para o telemóvel. Ou ver o Facebook ou o Instagram, ou não sei, depende das gerações, não é? Os mais novos vão ver TikToks, os mais velhos vão ver Facebook. Porque a coisa que a mim particularmente me fascina em relação ao assunto é que como é que o machine learning, pelo menos nas redes sociais, de alguma maneira se transformou muitas vezes num espelho em que potencia certas características das pessoas que às vezes não são sequer. Pois que está desenhado, eles usam machine learning e técnicas de análise de dados. Machine learning aqui é sempre vou dar um bocado de escorregadia, mas pronto, machine learning para ser simples, AI também ainda mais abstrato, inteligência artificial, para tentar manter as pessoas interessadas, não é? O que é a coisa melhor? Aliás, o Facebook originalmente, o Facebook que explodiu, eles originalmente não tinham não tinham nenhum algoritmo que escolhia o que mostrar a seguir, era simplesmente aquilo que os amigos iam pondo, surgia sequencialmente, e quando eles mudaram para ter um algoritmo que tenta perceber o que é que a pessoa tem mais probabilidade de ver e não sair e fazer outra coisa, eles explodiram brutalmente. Aquilo é descrito, é conhecido. Portanto, isso acabou por ser bastante recente, ou não? Porque eu lembro-me que antes, até eu acompanho um bocadinho a parte dos influencers. Nós antes tínhamos os influencers com seguidores, eram os que estavam no topo e era quem conseguia ter publicidades. Nós agora podemos ter o Gonçalo, que se quiser fazer um vídeo, se o vídeo for bem feito para as pessoas terem interesse, vão conseguir vê-lo. Ou seja, eu não sei se esta pergunta se calhar estou um bocadinho ao lado, mas eu sinto que se calhar isto aconteceu há 4, 5 anos, essa mudança, por exemplo. No Facebook aconteceu há muito mais tempo, aconteceu há 10 anos ou 15, eu não sei exatamente quando é que foi, mas aconteceu há bastante mais tempo. Eu estou a pensar no Insta, por causa da parte, mas cá do Facebook já havia aquelas notícias, agora que me lembro, sim, quando havia uma notícia já me aparecia muito mais vezes do que uma notícia assim mais polémica, já aparecia muito mais. Aquilo que a mim me faz mais confusão enquanto praticante de machine learning é ver as próprias pessoas que ajudaram a criar estes algoritmos muitas vezes a caírem no próprio poço da polarização das redes. Eu penso... polarização, certo? Passar demasiado tempo, não é? Olhar para aquilo, não é? Passar horas e horas. Sim, eu penso, as próprias pessoas que ajudaram a construir estes algoritmos e que têm e que percebem os vieses que estes algoritmos podem ter, se elas próprias caem. Pois não, isso é uma coisa clássica. Mas as pessoas não conseguem racionalizar isso e refletir sobre a postura pessoal, aquilo que conhecem do ponto de vista racional. Há pouco tempo estava a ouvir uma entrevista interessante com uma pessoa que é especialista em conflitos, que é um professor da Harvard, num sítio qualquer muito top,
que é especialista em conflitos, é professor da área da psicologia dos conflitos, não sei o quê, é às vezes chamado para negociações entre países, cimeiras entre países e coisas do género, porque ele é especialista em como chegar a acordos e não sei o quê. E ele conta que uma vez estava numa conferência, até num workshop até relativamente restrito, eram todos especialistas em conflitos e sabiam exatamente como evitar conflitos e o que dizer, e desataram todos a discutir uns com os outros e zangaram-se todos. E ele começou a pensar, mas como é que é possível que todos nós, especialistas em conflitos humanos e em como estabelecer acordos, estamos todos aqui todos zangados uns com os outros, cada um ancorado na sua posição e incapaz de dar um passo, de dizer, não, vamos lá acalmar e vamos lá. Portanto, as pessoas não conseguem agir nessa coisa de fazer o feedback. Ok, eu sei como é que deve funcionar, sei de que é que estou a ser vítima, mas, no entanto, continuo a ser vítima, não é? Eu adorava voltar à universidade e ter os LLMs tal como nós temos hoje em dia, porque eu noto que existe um Gonçalo antes do LLM e um Gonçalo depois do LLM. Eu quase que penso... tenho pensado muito às vezes que os LLMs de alguma maneira espelham muito o que o próprio utilizador faz, porque vejo muitas pessoas diferentes a usarem e como elas interagem, mas eu noto que do ponto de vista da educação, se eu tiver a capacidade de perceber de procurar se a resposta está certa ou errada, que aquilo é um motor de busca completamente em esteroides, e pergunto-me como é que os alunos hoje em dia que entram na universidade querem aprender. Qual é que é o género? Quem é que vem aí? É difícil, é uma pergunta muito difícil. Nem dá nada a pensar nisso, porque para a semana vou ter que dar uma palestra, vou ter que fazer uma apresentação num ciclo da Academia das Ciências sobre a inteligência artificial e a sociedade, e me calhou em rifa para falar sobre o impacto na educação e no ensino. Ninguém sabe muito bem, não é? Porque esta coisa dos LLMs e dos chatbots é muito recente e mudou e foi muito rápido, não é? E é muito, não havia nada que sequer se assemelhasse a isso há 4 anos, né? Há 3 anos. Eu acho que é preciso, eu acho que uma das coisas que mostrou a preocupação que os professores tinham e que de repente ficaram em pânico, né? Como é que agora vamos avaliar os alunos? Eles vão fazer tudo com o ChatGPT, vai deixar os trabalhos de casa. É que provavelmente estávamos a avaliar mal, não é? Estamos muito obcecados com a avaliação e não tanto com a aprendizagem. E estas ferramentas podem ser ferramentas de aprendizagem espetaculares. Só que é preciso mudar o estou a tentar não usar muitas expressões em inglês. Mentalidade. O mind frame, mentalidade vigente no ensino, não é? Porque é extremamente importante que os professores, eu estou a falar na minha visão mais próxima, mas acho que é geral em todo o lado, se possível, é preciso que os professores percebam que a coisa mais importante que podem fazer é despertar a curiosidade nos alunos. Mais do que ensinar, mais do que explicar, isso é tudo, dá jeito, se a pessoa conseguir explicar bem as coisas. Mas ninguém aprende nada se não tiver curiosidade em saber, não é? Não se aprende por frete, aprende-se durante um bocadinho, mas depois esquece, não é? Se a pessoa tiver mesmo curiosidade e se eu conseguir fazer um ensino, aprendizagem baseado na curiosidade, baseado no estímulo da curiosidade, e há muitas maneiras de tentar fazer isso, tem que se experimentar muitas maneiras diferentes, então essas coisas são, em vez de uma ameaça, são uma ferramenta fantástica, porque cada aluno pode procurar, há maneiras diferentes, há uns que precisam de explicações mais detalhadas, outros que percebem logo. É claro que há toda a questão dos Large Language Models alucinarem e não serem totalmente, mas isso é uma coisa que se vai resolvendo a pouco e pouco, não é? Aquilo quando está integrado com... Há agora um site novo que é o Perplexity, que o que faz é pesquisa e depois resume a pesquisa sob a forma de um texto, não é? Faz geração de linguagem, uma explicação resumida daquilo que viu portanto, não inventa, não é só o modelo de linguagem. O modelo de linguagem é só usado para gerar a explicação, mas a explicação é baseada em documentos que ele encontrou e ele diz quais são os documentos. Às vezes é só simplesmente a página da Wikipedia resumida em 3 parágrafos. Mas ajuda, não é? Mas ajuda. E, portanto, eu acho que o ensino está numa bifurcação neste momento, ou num momento em que precisa mesmo de perceber que tem que mudar a maneira como funciona. Porque de alguma maneira o que isto... Senão vamos despatifar. Isto é público, eu posso dizer que há uns meses, há um mês talvez, o fundador da Escola 42, que é o Pedro Santa Clara. Pedro Santa Clara, já esteve aqui, não é? Já esteve aqui no Tenho Média para isto e, entretanto, vai ter que vir aqui à mensagem. Ok, ele esteve lá no técnico e no jantar e disse à frente da gente, daqui a 10 anos o técnico já não existe. Porque os outros modelos de ensino, eu acho que pronto, ele está obviamente a ser provocador e obviamente que há áreas em que o modelo 42, que eu acho muito interessante,
Não funciona. A engenharia civil não dá, eles não podem ir para casa fazer pilares. Ou fazer, não é diferente. Software, que é uma coisa que se adequa particularmente bem a software. Alguns tipos de software adequar-se à matemática, por exemplo, eu podia ensinar matemática daquela forma, não é? Com desafios e com mandar procurar coisas e construindo coisas mais difíceis em cima, coisas que não exijam muito interação física, por exemplo, com coisas físicas. Mas a ideia de fazer aquela gamificação do ensino, não é? De tornar aquilo mais lúdico, como desafio, não é? Também acho que é muito importante. Acho muito interessante e acho que a universidade e o ensino superior em geral, o Politécnico também. Eu, quando digo universidade, estou a pensar no ensino superior em geral. Não quero distinguir o Politécnico do universitário em Portugal, porque ambos têm que dar esse salto. Aliás, eu acho que há uma coisa que o ChatGPT e que estes LLMs vieram mostrar é que, pelo menos naquilo que eu acho, já havia muitas coisas que estavam erradas e que estavam a acumular estes anos todos e que precisam de ser reformuladas. Sim. Às vezes tem que haver uma mudança destas para... Sim, para pôr a nu tudo as coisas que estavam mal. Quais é que são estes problemas? Um dos problemas é este do excesso. Eu tinha dado a escrever um relatório sobre isto, portanto, também não queria muito por aí, mas o excesso de obsessão que, não todos, mas uma grande parte das pessoas envolvidas no ensino, estou a falar na universidade, em particular, universidade e politécnico, ensino superior. Quando eu disser universidade, entendam a universidade e a politécnica, não quero estar aqui a distinguir um do outro. No ensino superior, há uma obsessão muito grande, quer de alunos, quer de professores, com a avaliação. Os alunos vêm mal habituados porque tiveram que lutar pelas notas no secundário e, portanto, viveram todos os últimos anos do ensino secundário obcecados com as notas. E, portanto, a estudar para os exames, que é diferente de estudar para saber, não é? E eu vejo N exemplos de pessoas que eu conheço pessoalmente que eram alunos fracos por falta de motivação e depois desmotivam-se, não têm as notas suficientemente boas para aquilo que eles queriam, desmotivam-se, não é? E depois dizem, não tem capacidade, não sei o quê. Mas eu vi-os, por exemplo, a estudar coisas muito mais sofisticadas, por exemplo, a aprender um jogo qualquer complicado. Muito mais, que eu disse, isso é muito mais difícil do que aquela cadeira à qual tu estiveste negativa. Mas aquilo é giríssimo, pronto, portanto, era passar o giríssimo também para o outro lado, não é? Portanto, esse excesso de obsessão com a avaliação, e que também se reflete nos professores. Muitos professores estão muito obcecados com a avaliação e veem muito o ensino pelo prisma da avaliação. O que é que eu vou perguntar? Como é que vai ser o exame? Não sei. Eu digo, enquanto eu estudei no técnico, eu só quando eu saí do técnico é que eu comecei a querer aprender sobre aprender. Eu tenho também por necessidade e fui mesmo a fundo. E aí até a falar com este meu amigo que eu estava a falar em off, que foi um aluno que teve média 18 ou 19 no técnico, e diz que saiu de lá e não aprendeu nada. E ele escreveu um texto onde ele diz, por exemplo, que o que ele aprendia era... Ele diz que é tipo algoritmos. Ele aprendia um algoritmo para resolver aquele exercício. Ele pegava no algoritmo que tinha decorado, executava o algoritmo, e uma coisa muito curiosa que ele até diz lá é, bastava o professor mudar um bocadinho o exercício, que continuava a ser a mesma matéria, mas o algoritmo dos alunos já não batia e as notas caíam todas. Exatamente. E eu assisti a isto. Foi puramente isto. Quase que faz lembrar um algoritmo de machine learning. Não, mas é isso, porque isso é um ensino, isso é machine learning, chama-se um ensino que faz overfitting. Não é? Está adequado precisamente àquela maneira de explicar aquele problema, Mas os alunos, eu acho que há culpas, ou não é, isto não é uma questão de culpas, porque até é a palavra errada, mas para mudar isto é preciso quebrar, há um loop, há um ciclo vicioso em que os alunos e os professores estão ambos envolvidos, não é? E é preciso quebrá-lo, porque não dá para quebrar só de um lado, não é? Os professores não podem quebrar só e dizer assim, começar a perguntar só perguntas conceptuais, que apontem à verdadeira compreensão da matéria, que generaliza no sentido de machine learning. Não é? Que a verdadeira compreensão é que eu posso perguntar qualquer coisa, aquele assunto eu consigo resolver, não tem que ser exatamente um problema com aquele padrão, não é? Com aquele template. Mas as pessoas que fazem isso, a coisa corre mal. Porque, como acabaste de dizer, porque as notas descem logo. E os alunos também não se podem tentar preparar só estudando de uma forma muito genérica, porque depois não ficam preparados também para os exames, porque os exames exigem também depois saber, pelo menos, deduzir o algoritmo para resolver aquele problema. E, portanto, há aqui um ciclo vicioso que tem que ser quebrado. Não sei muito bem como, mas... Não acha que o jogo está... Eu comecei a pensar nisso, que é... por exemplo, os alunos têm um pouco de jogar esse jogo. Porque não... Eu vejo em Portugal, se calhar, há aqui alguns casos à parte sempre, mas alguém que saia do secundário, ou aceita ir para a faculdade
e lutar por uma média para poder entrar no sítio XPTO, ou o que eu tenho visto de alguns amigos é que é muito difícil entrar em algum sítio só a provar que sabe. Se calhar Sim, programação é sempre um caso à parte, mas, ou seja, até que ponto não cabe muito mais às universidades do que aos alunos que não podem votar assim tanto na matéria? Claro, a responsabilidade está sempre mais do lado da universidade, do lado dos professores, do lado da universidade, que é quem tem para aqui o queijo na mão, não é? Mas uma das coisas é envolver os alunos nessas... Ainda há pouco tempo uma colega mandou-me uma série, um textinho pequenino com 2 páginas, que até é do secundário, de um liceu, não lembro qual, de um liceu com conselhos para os professores de terem um ensino em que os alunos são mais envolvidos de uma forma mais intensa e mais motivadora e mais baseada em curiosidade. E uma das coisas é, logo ao princípio, envolver os alunos na discussão de o que é que vamos querer aprender nesta disciplina, nesta cadeira, o que é que no fim como é que vamos querer ser avaliados, e envolver os alunos nessa discussão e chegarem a um acordo no princípio da cadeira. Ok, vamos aprender estas coisas e no fim vamos avaliar isto. Eu acho que esta ideia de envolver os alunos em como se desenham as cadeiras, acho que é interessante, e é claro que o papel final, a decisão final é do professor, quem tem a responsabilidade e é quem sabe qual é o assunto, não é? Mas envolver os alunos na discussão. Ainda ontem estava a ouvir um podcast sobre este assunto, com uma pessoa que é professora de literatura, acho eu, ou de escrita, assim, uma coisa qualquer, e ele estava a falar da necessidade que há neste momento, era precisamente acerca deste assunto do impacto da IA no ensino e na avaliação e nessas coisas. E é importante que os professores neste momento sejam um pouco experimentalistas, porque ninguém sabe muito bem como lidar com isto, e que façam experiências. Mas para que os alunos não se sintam cobaias, porque aquilo pode correr mal, não é? O passo fundamental é que o professor envolva os alunos e diz assim, olha, vamos experimentar fazer de uma maneira diferente. E envolver os alunos na experiência. Os alunos se sentirem envolvidos numa experiência pedagógica, ele próprio sabe que pode participar e pode influenciar e pode recomendar ao professor, não faça isso porque nós já sabemos isso tudo, como é que isso se faz. E perguntar aos alunos como é que eles usam as ferramentas. Começar por ter esse input. E nunca, por exemplo, proibir, não é? E usar detectores de texto sintético, isso não faz sentido nenhum. Então, acha que se calhar devia-me passar muito mais... Porque eu olho para a universidade e vejo muitas possibilidades, mas olho para o secundário e vejo que se calhar ainda não há maturidade de aprendizagem. Ou será que... Porque eu estava a discutir isso com o meu amigo, ele acha que... Para ele dizia que se não querem aprender, não aprende. Porque vai aprender, vai se esforçar a aprender e vai se esquecer. Mas eu estava a defender o outro lado, que é, por exemplo, se calhar eu acho que tem que haver uma responsabilidade de me ajudarem a mim até uma certa idade, mesmo que tu não gostes de matemática, se calhar um dia vais querer escolher, por isso eu vou-te dar essa arma, tu depois um dia escolhes se queres continuar a evoluir essa arma ou não. Que é que idade? O que é que pode ser um bom balanço para começarmos a tirar testes e pôr mais projetos de interesse? Pois, eu não sou especialista em ensino a níveis... Bem, também não sou especialista em ensino a nível nenhum, não é? Sou só um praticante de ensino. Eu discordaria. Obrigado. Tem sido seu aluno. Há países, por exemplo, em que investem muito na educação, mesmo a nível das crianças mais novas, como na Finlândia, não é? Em que o ensino é muito self-paced, não é? Agora, sabes, eu estou sempre a ouvir o podcast, portanto tenho muitas referências dessas pessoas. O Saul Kahn, não é? Que é o criador da Khan Academy, certamente. Ouvi uma entrevista com ele muito interessante outro dia, e uma das conclusões há estudos que mostram que o self-paced learning faz toda a diferença, não é? Porque as pessoas têm diferentes ritmos de aprendizagem, e uma pessoa, se usarmos um ritmo fixo igual para todos, os que são mais rápidos vão se sentir aborrecidos e pouco estimulados. Os que são mais lentos do que esse ritmo vão se sentir para trás e vão ficar frustrados. E, portanto, o que é preciso é que as pessoas consigam. E estas ferramentas agora são fantásticas para isso. Se bem pensadas e se bem geridas por um professor que já pensou nisso, ou por um sistema de ensino, não é um professor só, não é um conjunto de professores, uma escola, etc., o país todo, e que pense que estas ferramentas de ensino proporcionam, precisamente, finalmente temos capacidade para que as pessoas aprendam ao seu ritmo, e até com ordens diferentes. Eu agora, se calhar, este ano, um miúdo, sei lá, 12 anos ou 13, este ano só me apetece estudar História. Pronto, vou só estudar História e Geografia. Quer saber tudo sobre a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, quer conhecer tudo sobre a Geografia da Europa. Porque no fim do dia o que interessa é estimular intelectualmente aquela pessoa naquela idade, não é propriamente o assunto em específico. Não, exatamente. E se não ficar a saber tanta matemática como o outro, que gosta de matemática, que no ano só quer estudar matemática e não quer estudar História, este one size fits all
que não estou a criticar, porque não havia outra maneira, não é? Com os recursos, sem recursos a estas coisas, sem internet, sem nada dessas coisas, não havia outra maneira. O professor tem que estar na aula, só pode dar aula a 20 ou 30 ou 40 de cada vez e não há outra maneira, não há como ser self-paced. Mas não acha só Se bem que o ensino anterior, muito antigamente, quando era apenas uma pequena minoria de elite económica, não é? Vamos andar 200 anos para trás, era self-paced, não é? Sim, a pessoa sim, tinha em casa os seus tutores e não sei quem é que mandava fazer o quê, mas era adequado, era talhado aquelas 2 ou 3 crianças ricas que estavam ali com aqueles tutores. Mas não acha que pode ser, por exemplo, eu vejo alguém que está no 8º ano, 7º ano, decide, não, eu este ano só quero estudar História. Até que ponto, quer estar 2, 3 anos só a estudar História, até que ponto, se calhar, ele ainda não tem maturidade o suficiente para tomar essa decisão? Pois, claro. Podemos estar a falhar com ele? Não, por exemplo, claro, o pai. não. Tem que ser, eu acho que tem que haver um mínimo de responsabilidade e alguém está responsável por ele, mas isto é tudo uma questão de graus, não é? Não é, pois, okay. Estava a exagerar, estava a dar um exemplo académico extremo. Provavelmente não é boa ideia um estar 1 ano ou 2 só a estudar História. Não sei, mas eu não diria agora, mas este caminhar numa direção, embora provavelmente não totalmente, mas mais self-paced, menos sincronizado em que a avaliação, todos naquele dia têm que saber de tudo. Já há muitos anos, um investigador muito famoso de Machine Learning, que é o David McKay, que morreu de cancro há 10 anos talvez, que escreveu sobre várias coisas, tem um livro muito famoso de Machine Learning, de teoria de informação e Machine Learning. Ele tem um texto que eu mando muito aos meus colegas quando falamos desses assuntos, chamado Everybody Should Get an A, toda a gente devia ter A. Então ele falava exatamente nisto, é como na carta de condução, não é? A carta, ou passa ou não? Ou passa ou não passa, e há pessoas que precisam de mais lições, outras precisam de menos lições, não é? E ele dá o exemplo até de um cirurgião, as notas, esta coisa das notas é uma coisa esquisita, não é? Se eu tiver um cancro no cérebro e for operado por um cirurgião, e depois se eu for ver, este gajo em cirurgia só teve 14. Se calhar não é grande cirurgião. Eu quero é que a passagem seja muito exigente, toda a gente passe, tem que transpor uma fasquia alta, e tem que lhe dar tempo. Uns precisam de mais tempo, outros precisam de menos tempo. Ou então desistem e vão para outro sítio, não é? Aliás, eu estou-vos aqui a ouvir... É claro que isto só funciona em certos sítios, não é? O ensino de massas não é muito compatível com isso. Eu acho bastante piada porque eu sou um exemplo, de certa maneira, disso e o Mário foi uma pessoa super importante na minha vida por causa disso, que eu tive muitos anos na faculdade em que andava perdido e andava na fábrica da faculdade em que fazia tudo, mas ao mesmo tempo não fazia nada. Eu lembro-me perfeitamente quando entrei no seu escritório a primeira vez e começou nesse dia, quase como um monolito de 2000 Odisseia no espaço, aquilo que viria a ser a minha aprendizagem de fazer uma pergunta. Eu lembro-me perfeitamente numa das suas primeiras aulas do professor explicar que é muito difícil numa cadeira de 6 meses, nomeadamente de uma cadeira de doutoramento, ensinar o conhecimento de todos os últimos 10 anos de uma área e que a importância é estimular o aluno a conseguir perceber o suficiente para fazer uma pergunta e ter os meios para encontrar. E conseguir saber ler. Sim, acho que isso é fundamental. Como é que podemos então, num papel de professor, ou até de um pai, como é que podemos... a responsabilidade de educar passa por quê? Como é que podemos estimular... Perguntei do pai e do professor são muito diferentes, não é? Okay. Acho que são muito diferentes. Eu acho que eu gosto muito daquela frase que é it takes a village to raise a child, não é? É preciso uma aldeia para educar uma criança. É todo o ambiente, não é? Todo o ambiente social, a escola, a família, os amigos dos pais, os pais dos amigos. Todas essas coisas têm um peso enorme na educação das pessoas, das crianças, não é? Depois, enquanto são porque são influências múltiplas, não é? Eu acho que um dos problemas é que a sociedade não pensa e não investe suficientemente na educação. E há umas que investem mais, outras que investem menos. A nossa claramente investe pouco, não é? E é muito difícil pedir a professores altamente sobrecarregados e que acham e ganham um pouco. É uma profissão não muito acarinhada e não tem reconhecimento. Pelo Estado. Já foi muito, não é? Já foi muito. Há muitos anos, não gosto de ser saudosista, mas o professor primário da aldeia era uma pessoa importante da aldeia, não é? A pessoa conhecia os miúdos todos, conhecia toda a gente, o respeitava. E hoje em dia não é uma profissão muito acarinhada. E essas pessoas têm muito stress, muita pressão,
muita burocracia em cima, pouco tempo para pensar, muita exigência e, portanto, obviamente não se lhes pode pedir que estejam a inovar, que estejam a revolucionar. Mesmo assim, ainda muito fazem, não é? Há montes de projetos educativos interessantíssimos, quer no ensino público, quer no privado. Mas eu acho que a universidade precisava de investir mais, as turmas precisavam de ser mais pequenas, e só isso faz uma diferença enorme, não é? E, portanto, acho que é uma responsabilidade, não é do professor em particular, não é do pai em particular, é da sociedade. Não é? A sociedade, isto, que são coisas com constantes de tempo muito grande, demoram décadas a fazer efeito, não demoram gerações. Não é? Se eu mudar agora, não acontece nada daqui a 1 ano ou 2, só acontece daqui a 10. Claro. Ou seja, há toda aqui ainda uma mudança. Sim, disso há uma coisa que disse que agora que ficou muito na cabeça, que é aquela questão de que no final do dia nós não podemos experimentar muito, porque também aquelas pessoas vão ter impacto. E se o impacto da experimentação for negativo... Pois, tem que ter muito cuidado com a experimentação com pessoas, não é? E envolver com adultos é uma coisa diferente. No ensino universitário são adultos, não é? Portanto, o professor é legítimo chegar à aula, eu vou dar esta cadeira este ano e vamos experimentar uma maneira diferente. Eu vou fazer assim, vou fazer assim. O que é que vocês acham? Não é? Envolver as pessoas, são adultos, não é? É claro que se for uma cadeira, é diferente de ser uma cadeira do primeiro ano com 300 alunos ou ser uma cadeira do quarto do ano de mestrado com 30 alunos. São coisas diferentes, não é? Portanto, tudo isto são graus de coisa e depende do bom senso das pessoas envolvidas, não é? Nunca há receitas binárias e para seguir à letra. Como é que se começa a delinear uma estratégia para atacar este problema? Como é que se delinea, como é que se pensa de raiz? Reúne-se um grupo de professores, como é que se... Pois, é uma boa questão. É começar, é como agora falaria como economista que não sou, que é dar o estímulo certo, não é? Para as pessoas quererem fazer isso. É porque nós parecendo não há muitas coisas. Há os modelos como a Escola de 42, existe o YouTube, existem os LLMs que podem dar um apoio mais dedicado, assumindo que se diminui um bocado o problema das alucinações, ou seja, de certa maneira, o papel do professor vai ter que evoluir. Pois, mas ainda há pouco, curiosamente, ainda já ao almoço estava a conversar isso com colegas. Eu não sei qual é a solução, não sei dizer apontar caminho exatamente, mas há assim um meta-caminho, digamos assim, que é saber que o problema existe, né? Estar atento, as pessoas saberem, serem informadas, cuidado que isto está a acontecer, tudo isto, né? Estejam atentos, mas depois valorizar que as pessoas, dar valor às pessoas que tentam pensar no problema, não é? E para isso é preciso dar-lhes tempo. É preciso melhorar as condições, é preciso melhorar a atratividade da profissão de professor, por exemplo. Basta, por exemplo, subir salários a professores do secundário e tornar uma profissão mais atrativa e mais competitiva. E não é logo no ano seguinte, mas 10 anos depois a qualidade sobe. Porque vai atrair melhores pessoas e isso tem logo impacto em tudo. Não é? Se eu atrair pessoas, se for mais competitivo de querer ser professor do ensino secundário, vai atrair melhores pessoas e depois isso vai logo ter um impacto em tudo, na organização das escolas, no grau de inovação, porque são pessoas mais motivadas, com mais vontade de trabalhar, se sentirem valorizadas pela inovação. Portanto, tudo isso é extremamente importante. Mas eu acho que tem que vir de cima, tem que vir sempre da sociedade que guia estas coisas, nunca é... E às vezes o guiar significa simplesmente valorizar e depois as pessoas que lá estão dentro, no terreno, é que vão pensar o que é que vão fazer, não é? E poderá um professor ser substituído por uma inteligência artificial? Neste pequeno aspecto, sim, não é? No ensino, baseado em mais self-paced e mais baseado em curiosidade, o professor não, o que decide o que é que se vai estudar e quais são as coisas, etc., não, e que interage com os alunos, não, mas depois, no dia-a-dia, não é tal como... Eu podia repor esta pergunta para 40, 50 anos, quando eu fiz o liceu, que era, será que a Enciclopédia Britânica pode substituir um professor? Eu fiz montes de trabalhos indo à Enciclopédia Britânica ou ao Larousse, não é? Ver, e eu fiz lembro de fazer, e era muito diferente, porque eu lembro-me de ir à Gulbenkian, na biblioteca, ver na Enciclopédia Britânica, porque tive que fazer um trabalho no cadeira de história sobre o Péricles, só que não havia fotocópias, não é? Tinha que passei a escrever à mão, e ao escrever aquilo à mão, pois não podia escrever tudo, que era grande demais, tinha que sumarizar, e portanto, só o facto de passar aquilo à mão, aprendi bastante. Mas não, acho que para já não, de maneira nenhuma, o papel do professor não é substituível por nenhuma IA, não é? Do professor enquanto pessoa, porque os alunos, eu acho que a relação emocional entre o professor e o aluno também é extremamente importante. Eu detestei dar aulas durante a pandemia, porque detesto não ver se os alunos estão a olhar para mim ou não. Eu comecei a usar óculos a dar aulas, eu tinha miopia levezinha e geralmente andava sem óculos, porque vejo mais ou menos bem, mas punha sempre os óculos nas aulas,
que era para olhar para os alunos e perceberem se eles estavam a olhar para mim com os olhos ou não. E eu sem óculos não vejo se os olhos estão a olhar para mim ou não, e com óculos vejo. E eu achava fundamental, para mim fazia um feedback humano completamente diferente, saber se os alunos estavam a olhar para mim ou se estava com os olhos a cair de sono. e esse aspecto, essa interação humana é fundamental na aprendizagem. Os alunos gostam de saber que o professor percebeu o que eles perceberam e sentem orgulho, sentem motivação emocional de sentir que perceberam, e o professor sente a motivação emocional de sentir que os professores gostam dos alunos gostam e estão a perceber o que ele está a dizer e que estão a ser interessados. Estes feedback loops emocionais entre pessoas são fundamentais. Eu até acho que estar a dizer isso, porque eu estive a ver, nós fizemos uns vídeos também educativos, e uma das coisas que eu ia pesquisar era qual é que é a melhor maneira de estar a apresentar a matéria em vídeo. E uma coisa curiosa é que estar um humano a aparecer, mesmo que seja numa caixinha, estar a aparecer e a falar era das coisas mais importantes, versus não estar a aparecer nada, só estar a aparecer coisas, sim, só pôr o humano a falar já era diferente. Não me surpreende nada, não é? A coisa que mais interessa aos humanos são os outros humanos. Não é? Nada nos interessa mais do que as outras pessoas. Porque as outras pessoas também se sentem sobre nós. E o que as outras pessoas pensam sobre nós, não, isso tudo, esses ciclos, essas malhas de interação e de apreciação e emocionais, nós temos o nosso cérebro, tu disse, tem explicações químicas e evolutivas, não é? E isso nunca vai ser substituído. Porque às vezes eu percebo naquela questão de num futuro onde se eu tenho aqui um Gonçalo que sabe falar comigo ao ponto de não só agradar-me em tudo, mas também contrariar-me, aquele ponto suficiente. Mas se eu não souber que não é o Gonçalo, é como se fosse o Gonçalo. Portanto, isso assim, sim, isso é verdade. Portanto, isso é a mesma coisa. É a questão de saber, então se calhar vai muito ser mas ainda não, o ponto de saber ou não saber, é que vai fazer a grande diferença. Acho que sim. Okay. Mas isso aí, com uma presença física tridimensional, visível, tudo isso não é tão cedo, não estamos perto disso, não é? Eu costumo usar como exemplo desta coisa agora as máquinas fazem as coisas melhores, portanto os humanos não são precisos. Dois exemplos muito curtos. Não é pelo facto de haver empilhadoras que deixou de haver halterofilistas. E as pessoas não estão-se borrifando para as empilhadoras e veem espetáculos de halterofilismo. E outra coisa, há máquinas que jogam xadrez melhor que os humanos. No entanto, ninguém fala de campeonato entre máquinas, mas nós falamos do Magnus Carlsen e do não sei o quê, que seriam derrotados pelas melhores máquinas de xadrez. Aliás, mas não interessa, nós estamos preocupados com o humano a jogar com o outro humano, e quem é ele, e se está a fazer batota, se não está, e o que é que ele fez, onde é que ele vai. A própria maneira como o Magnus Carlsen joga mudou com o surgimento das máquinas nos últimos anos. Houve uma aprendizagem e neste momento o Magnus Carlsen do dia de hoje ganhava... ou do Magnus Carlsen de há 10 anos porque aprendeu estratégias que não eram... Exatamente, isso aprendemos, mas aquilo que passa nas notícias e que gera interesse nos humanos são pessoas, não é? Se uma notícia em que diz o computador, não sei, o programa não sei quê da Meta ganhou, ou no programa não sei quê de uma empresa qualquer, que sabe, não me interessa nada. Quer dizer, a mim pode interessar porque trabalho mas ao cubo vulgar do público não interessa absolutamente nada. Com todas estas mudanças, eu acho que nós, os jovens, e então, se calhar quem está na faculdade tem mais noção disto, quem ainda está no secundário ainda nem sequer pensa tanto nisto, mas o mercado de trabalho, se calhar, vai sofrer aqui uma grande mudança. O que é que o professor acha sobre isso? Para alguém que, se calhar, vai entrar... eu imagino, por exemplo, eu penso em muitos amigos meus que tiraram engenharia e fazem orçamentos. Estão na parte de orçamentação de uma empresa. Eu fico a pensar, até que ponto... Claro que depois eles também crescem, mas até que ponto isto vai ser necessário... daqui a 5 anos. Não sei. Pois é, eu não tenho uma visão geral do problema, só tenho a visão do lado da engenharia, né? Da formação, e em particular da engenharia eletrotécnica e computadores e informática, essa zona aí. Mas em geral, eu acho que uma coisa muito importante é ver o que é que as empresas tecnológicas hoje em dia fazem, como é que elas olham para os jovens que estão a tentar contratar. Mais do que o que é que elas sabem. Sabes Python, não sabes o Toolbox, XPTO, fazem questões mais que mostram, que tentam avaliar a capacidade que a pessoa tem, por exemplo, de raciocinar sob pressão, ou de pensar fora da caixa, ou de argumentar uma coisa qualquer, não é? Portanto, estas capacidades genéricas e que são boas para o resto da vida, não é? Obviamente que é preciso saber fazer coisas, não é? Não vou contratar um engenheiro civil especializado em vigas para fazer código para computer vision ou uma coisa qualquer.
Mas esta capacidade de ir é fundamental hoje em dia, como é essa capacidade de ter skills que permitam continuar a aprender ao longo da vida e a fazer coisas novas. E isso é difícil, não é, de prever. Muitas vezes há posições muito diametralmente ou muito extremas no ensino superior, em que diga, não, o que importa no ensino superior é ensinar a pensar, não é? E eu digo, não, o que importa é ensinar a saber fazer coisas, não é? E é um meio termo, não é? As pessoas têm que aprender, obviamente têm que aprender a fazer coisas, porque têm que saber fazer coisas, o que for, não é? Do oficial do ofício que for, tem que saber fazer certas coisas, especialmente em áreas que são laboratoriais e que continuam, por exemplo, em áreas que são técnicas e que exigem conhecimento de procedimentos técnicos que não são substituíveis por máquinas tão cedo. Uma pessoa que trabalha em química, ou em biologia, ou em farmacologia, ou não sei o que, tem uma série de conhecimentos laboratoriais para funcionar com as ferramentas do dia-a-dia, que demoram às vezes anos a aprender, prática e envolvimento, que se tem que aprender, não é? Mas, em paralelo a isso, tem que saber também, quando aparecerem ferramentas novas, tem que ter aquela postura intelectual de não ter medo de aprender, de não se expor-se a coisas novas, estar confortável com o desconforto e com a mudança. Então, com o que sabe hoje, sei que é difícil, mas voltar, se tivesse 18 anos agora, tinha que escolher um percurso profissional, voltava à faculdade? Pois, é muito difícil, porque eu não consigo colocar-me nos meus 18 anos na sociedade hoje em dia, não é? É muito diferente. Eu tenho uma visão totalmente diferente do que tem um jovem de 18 anos. Obviamente é impossível, não é? Como dizia o Gonçalo, voltar atrás é impossível. Mas eu costumo dizer, só vou responder à laia de resposta evasiva. Às vezes, quando escrevo, tenho que escrever assim, um pequeno resumo do currículo, se for assim uma coisa mais coisa, minhas últimas 2 linhas são: num universo paralelo, se calhar sou filósofo. Escrevi isso, eu posso mostrar. Porque eu, de facto, quando estava no 12º ano, na altura chamado propedêutico, o décimo, pronto, o equivalente hoje ao 11º, não ao 12º, que era no meu ano havia uma coisa que era chamada propedêutico, não havia 12º ano. Estava no equivalente ao 11º ano agora. Tive uma professora de filosofia extraordinária no 10º e 11º, que era a professora Olga Pomo, e eu tive quase a ir para a filosofia. E depois disse assim, não, vou para o técnico. Mas tive quase a ir para a filosofia. Tive quase. Mas no entanto... Mas não fui. O Mário nessa altura já lia bastante sci-fi? Não. Quando é que começou a ler sci-fi? Lia um bocadinho... Acho que só li Robert Heinlein. Acho que foi o meu atual cunhado. Acho que foi o meu atual cunhado que me recomendou o Robert Heinlein. Qual é que é a importância do sci-fi nesta transformação tecnológica que nós estamos a viver? Não sei. Boa questão. Eu não li muito sci-fi durante a minha vida. Okay. Tenho assim 2 ou 3 autores que eu gosto muito. O Robert Heinlein, que era já muito antigo, O Estranho, Uma Terra Estranha e Os Velhos de Matusalém são livros extraordinários. E mais recentemente o Greg Egan, que é verdadeiramente espetacular, esse é mesmo mind-bending. Mas de resto não, porque eu acho muito mais interessante escrever sobre pessoas reais e sobre o mundo real. Muito mais interessante do que é mais. Acho que o papel da literatura é muito escrever sobre o mundo real, é uma outra maneira de ver o mundo paralela à ciência, não é? É outra maneira de ver a realidade e de interpretá-la por dentro. Estou a ler agora um livro fantástico que eu recomendo, ainda não acabei, que se chama The World Behind the World, de um americano chamado Eric Howell. E ele apresenta no livro uma coisa que o livro é sobre filosofia e ciência da consciência, se é possível estudar a consciência do ponto de vista científico. E ele começa por dar esta dicotomia que a primeira vez, os primeiros sítios onde há patente que as pessoas eram conscientes de que eram conscientes é na literatura. Quando as pessoas começaram a escrever sobre estou triste, ou é alguém a refletir sobre si próprio, não é? E que não é no princípio da literatura, a primeira literatura, aquelas coisas na Grécia Antiga, não sei o quê, as primeiras peças, as primeiras obras literárias eram completamente descritivas. Aconteceu isto, aconteceu aquilo, depois meti-me no barco, não sei o que mais, não eram aquilo que ele chama, que eu acho que é uma designação feliz, a intrinsic perspective, a perspectiva intrínseca, a perspectiva de dentro da pessoa. Versus tudo o resto, a ciência, que é a extrinsic perspective, que é
nós a olharmos para as coisas que estão fora de nós. E a intrinsic perspective toda uma outra área da atividade humana, da atividade intelectual, artística, criativa humana, que é falar das pessoas, mas na perspectiva de dentro, não é? Com acesso ao interior. E, portanto, eu tenho muita pena de não ser bom a escrever, porque acho que deve ser perfeitamente extraordinário escrever literatura, e gosto muito de ler. Mas é muito mais interessante ler literatura sobre pessoas que existem de facto, não é? E com os seus problemas, do que inventar um mundo diferente. Com algumas exceções, há casos muito interessantes, mas com algumas exceções. Mas lá está, o que mais diferencia é sabermos se é verdade ou não. Ou Sim, seja, é plausível. Nós identificamos-nos com as coisas, tudo aquilo pode ser verdade, não é? Ou seja, se disserem-nos que é verdade, mas mesmo assim não o ser, nós vamos adorar. Sim, é irrelevante, não é? O famoso ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o José Maria Gago, que já morreu há uns anos, já há muitos anos, quando falava nas maravilhas fantásticas, na altura era uma coisa que era a realidade virtual, não era os óculos de realidade virtual. Ele disse, mas nós já temos realidade virtual há centenas de anos. A literatura é a realidade virtual. É verdade. Nós, quando lemos um livro, estamos com uma experiência fortíssima, não é? As pessoas podem chorar a ler um livro, podem rir, podem ter todas as emoções. Ler um livro, não é preciso pôr uns óculos da Apple Vision, não sei o quê. Aliás, eu diria até que é a maneira mais fácil de saltarmos para a cabeça de outra pessoa, é ler um livro, ler um conjunto de ideias. E há autores que então são brilhantes a conseguirem fazer essa transposição. Por isso o sci-fi nunca me atraiu muito, com algumas exceções, porque era da minha parte científica, não é? No Greg Egan especialmente, que eu acho que tem coisas muito interessantes. Mas não. Agora, curiosamente, ainda há bocadinho alguém me pôs no Twitter um vídeo do Arthur C. Clarke, do autor do 2001, em que ele, passado em quando é que era? 74, em 74, reparei que era o ano de 20 de Abril, em que ele estava numa sala com um computador enorme, com umas consoles e não sei o quê, ele estava a explicar a um pai e um filho, o filho teria 30 e tal anos no ano 2000, no ano 2001, acho que 2001, que era sobre o 2001, assim, no espaço. No ano 2001, tu vais ter um computador em casa que vai ser pequenino e vais com ele poder falar com os outros amigos, com as outras pessoas, através dos seus computadores delas e não sei o quê. Ele estava, em 74 estava a prever isso. E é um autor de ficção científica muito interessante, que pensou em coisas muito interessantes para o futuro. E voltando aqui só um ponto atrás, que é, sinto que hoje o mundo, nós acabamos por parecer que cada vez somos mais específicos num tópico. Parece que, não sei se isto é uma perspectiva só minha, mas parece que se promove um bocadinho o ser especialista naquele ponto. O professor acha que isto é um bom modelo de aprendizagem no geral, ou se calhar aqui um conselho para os jovens é serem mais... O professor disse uma frase que eu não me estou a lembrar agora, mas que tinha-me ficado bastante, que é não saber um bocadinho de tudo... Fui eu que disse isso, uma vez que eu perguntei. Até afinal foi o Gonçalo. Aquela frase clássica de Master of... Jack of all trades and Master of none. Eu sei, depende, eu acho que há lugar para todos os tipos de pessoas. Há pessoas que são especialistas e que só sabem fazer uma coisa muito, muito, muito bem. Pode-se fazer a vida a fazer isso, não é? É mais arriscado, do ponto de vista profissional, porque se aquilo deixar de ser preciso, ou se for substituído por uma outra coisa que faz aquilo melhor, pronto, é substituído. Mas também há lugar para generalistas, não é? A sociedade é tão complexa e as empresas são tão complexas e o mundo e as empresas e as organizações é tudo tão complexo e é tão variado que acho que há lugar para todo o tipo de pessoas. Há lugar para especialistas, há lugar para generalistas, há lugar para tudo, não é? Se calhar o que importa é aquilo que também disse e que disse quando estávamos a falar, que era o mais importante é seguirmos o que nós gostamos. Sim, esse é o conselho que eu dou a jovens e que eu dei aos meus filhos, era façam aquilo que vocês gostam. Não é? Eu quando me diziam isso eu achava que era muito clichê. Faz o que tu gostas. Mas agora que estou um bocadinho com alguma maturidade diferente, ainda muito imaturo, percebo que, não, realmente é mesmo, faz o que tu gostas, até pela parte da motivação, como falámos da aprendizagem, é isso é que tu vai... Uma pessoa nunca vai ser muito boa numa coisa que não gosta. É muito difícil. Sim. Não é? Tem que haver é possível, obviamente, isso são tudo lugares comuns, não é? É. Porque há sempre exceções. Não é? Um exemplo, uma exceção muito engraçada há aqui um caso giríssimo que eu acho que é um contraste muito interessante, que é o Carlos Lopes e a Rosa Mota. O Carlos Lopes detestava correr. Ele disse isso muitas vezes em entrevistas. Ele, assim que acabou a carreira, parou de correr. Nunca correu nem mais 1 metro, ou nunca correu mais 1 quilómetro.
ficou mais gordo, e ficou pronto. Ele disse, eu não gostava de correr, eu era muito bom naquilo, que era suficientemente motivado pela vitória para correr. A Rosa Mota continua, hoje agora bateu há pouco tempo o recorde do mundo da maratona para mais de 65 anos. Ela aparentemente gosta muito de correr. Pronto, há todos os estilos possíveis. Só pode ser muito bom numa coisa porque a motivação não é a coisa em si, mas outra coisa acessória, como o ganhar, por exemplo. Ou porque é aquilo que consegue fazer para ganhar dinheiro, ou qualquer outra coisa. Não, há muitas motivações na vida. Eu sinto que, por exemplo, isso da parte da competição, eu ainda não consegui perceber se é boa ou má. Porque eu penso, porque a competição parece que é má, mas se eu olhar para o meu percurso, eu tornei-me um aluno, se calhar assim, bom a matemática. Lembro-me, foi perfeitamente porque era a competição. Eu lembro que era o prazer da professora sair da sala, dar trabalhos para fazermos e ela chegar e eu tinha tudo feito, estar parado, olhar para ela. Eu tinha um prazer enorme aí. Mas isso era uma competição ou era a conquista da admiração da professora? Não, para mim era a professora achava que eu não estava a fazer nada. Sim. E ela tipo a dizer, pronto, ela está a Francisca a ser rebelde. E chegava, não, está aqui tudo feito. Eu gostava, não sei porquê. Isso era mais um jogo do que uma competição, não é? A competição no sentido de não estavas a competir com outras pessoas, não é? É isso, pronto. É isso, se calhar mais isso. Mas, por exemplo, lembro de Fisicoquímica, que foi a GOP Mate e havia a parte da Fisicoquímica. Eu lembro que eu aprendi mais a fazer aquele jogo, porque ele tinha uma tabela, e eu comecei a brincar um bocadinho e estava a subir uns pontos, e há um dia que eu subo para o primeiro lugar. E eu, ok, de repente alguém me passou-me. Eu chegava a casa no ano das aulas e eu queria fazer exercícios de físico-química porque eu queria estar no primeiro lugar. E aquilo motivou-me durante 3 meses. Eu andei sempre à guerra lá com a outra pessoa que estava também... Isso é as empresas que fazem formação técnica para os seus funcionários em muitas áreas. Hoje em dia uma das coisas que fazem é a gamificação da formação. É a jogificação, não é? Não sei como traduzir em português. Jogificação, gamification, não é? Porque é motivador, as pessoas gostam de competir, gostam de jogar, gostam de fazer mais pontos, não é? O nudge, não sei se é saudável, se não sei, é muito profundo na natureza humana, não é? Uma das coisas que se faz é conhecido que o simples facto de ter um conta-passos, não é? Que a pessoa sabe que vai fazer 10 mil passos, não sei o quê, mesmo que mais ninguém saiba, não é? E pessoas que não gostam de fazer exercício, eu uma vez vi, não vou dizer quem era, uma pessoa a andar para a frente e para trás no corredor e disse: o que estás a fazer? Faltam 400 passos para os 10 mil. Era a minha mulher. Faltam-me 400 passos para os 10 mil. Está bem. E não tinha obrigação nenhuma a fazer aquilo, é só porque a pessoa tem aquele nudgezinho, não é? O efeito do nudge, não é? É muito conhecido. Aquela pequena motivaçãozinha. Agora estamos aqui já a chegar a uma fase final, uma pergunta um bocadinho mais pessoal, que é o Mário na sua vida alcançou muitas coisas, tanto em académico, do ponto de vista ser pessoal, entrevistado na mensagem, do ponto de vista pessoal, ser entrevistado na mensagem, mas daquilo que tudo o que fez na sua vida até agora, o que é que considera que foi o momento mais marcante, ou tanto para o conhecimento, ou para a sociedade em específico? Não sei, não há nenhum momento, não sei. Não consegue, nem toda a sua carreira? Um momento, não. Há momentos marcantes, mas são de reconhecimento, não é? Por exemplo, quando fiz a agregação, gostei muito, porque é numa fase intermédia da carreira, e ao fim de, não sei quando é que foi, ao fim de 10 anos de doutoramento, faz-se a agregação para depois poder vir a ser professor catedrático, e é a última altura em que uma pessoa tem uma avaliação em que é perante um júri e depois recebe feedback, não? O júri diz, olha, comenta o currículo e comenta a apresentação, e foi muito bom, porque acho que correu muito bem, e pronto, senti-me muito bem, a pessoa sente-se realizada, diz, estes 10 anos correram bem. E houve algum paper ou alguma investigação que tenha feito que o tenha marcado particularmente? A mim, como gozo intelectual, sim, muitas, isso. Quase todas aquelas em que eu fiz e que resultaram de sinergia com outras pessoas, em que nem eu sozinho, nem a outra pessoa sozinha teriam conseguido fazer aquilo, e o facto de nós dois interagirmos deu mais do que a soma do que cada um de nós podia fazer. Dá um gozo particular, não é? Eu lembro de estar com um colega, que então já faleceu, a acabarmos umas demonstrações, era uma coisa, um paper teórico, e era o primeiro dia de férias, eu fui para o Algarve,
ia no carro a telefonar, aí o lema 27, isso não pode estar certo. E depois chegar lá e abrir o computador e estávamos completamente mergulhados naquilo de uma forma como... Hoje em dia já é muito raro acontecer porque não tem tempo. Mas é aquela coisa, a ideia, as pessoas que não fazem investigação mais teórica e com coisas mais conceptuais, ou se calhar quando se faz código é a mesma coisa, não é? Quando andam a caçar um bug ou uma coisa qualquer num sistema complicado e a coisa não está a correr bem, há alturas, como os desportistas dizem, que é o in the zone, não é? Então, aquela coisa, a pessoa... O flow. Aquela coisa está mergulhada. Aconteceu-me há 3 ou 4 anos, num artigo, uma coisa que eu estava a tentar demonstrar, uma prova teórica, e eu andei meses obcecado com aquilo. A pessoa fica... Mas tem aspectos agradáveis e aspectos desagradáveis, não é? O aspecto desagradável é que eu deixei atrasar uma série de outras coisas porque eu não conseguia pensar mais nada. Mas o aspecto agradável é que aquilo, quando finalmente encaixa e funciona, dá um prazer incrível, não é? Dá uma satisfação intelectual fantástica. É claro que isto é um privilégio ter tempo para fazer estas coisas. E, pelo menos na minha opinião, acho que é um privilégio essencial na sociedade, porque são só existindo privilégios destes é que se consegue propulsionar a tecnologia e o conhecimento para a frente. Sim. Não é? Tem que ser algo que as sociedades decidem optimizar. Ou tens um ponto de vista egoísta, que é o que tu próprio queres fazer e que te mais está a saciar intelectualmente ou não. Eu vou perguntar dos alarmes. Pois, mas há aqui um jogo, eu acho que digamos uma arquitetura interessante nesta coisa, que é na academia, que eu acho que tem funcionado bem até agora, vamos ver se continua a funcionar, que é deixa-se que os professores tenham o privilégio de ter esta vida em que conseguem pensar em coisas e não sei o quê, porque simultaneamente, supostamente, são aqueles que também conhecem bem as coisas básicas desse assunto e que são bons a ensinar e a colocar outras pessoas a inovar. Porque não é fácil ter pessoas a ensinar muito bem coisas técnicas avançadas que não tenham pensado muito profundamente naquele assunto e que não conheçam muito bem os fundamentos e que, portanto, a maneira de os manter entretidos é fazer investigação. E, portanto, há aqui digamos, um equilíbrio. Não era possível ter só pessoas a ensinar, quando se está a ensinar a nível avançado. Eu diria até que o caminho para a simplificação passa necessariamente por uma complexificação que uma pessoa tem que ter acerca de alguma coisa para poder resumir e ser sucinto naquilo, sim. Senão como é que sabe que eu sucinto? Claro. Sim, claro, é verdade. Professor, temos aqui sempre uma pergunta da praxe, assim um bocadinho difícil, mas qual é que é a mensagem que gostava de deixar para a próxima geração? Isto é um peso. Felizmente não vai ser a geração toda a vez. Aquilo que eu disse quando fiz a gravação naquele podcast que eu estava a referir há bocadinho da Carne Esperta, eu centrei um bocado da parte da conversa numa expressão acho que é um poema, um livro, que é No Man is an Island, não é? Que é a pessoa ter a consciência de que nenhuma pessoa é sozinha. Portanto, pensar nos outros, acho que é fundamental que as pessoas pensem nos outros e que o mote do Google, não é? Que é o Be Kind, não é? Be Kind. Só isso. Muito obrigado. Foi um prazer. Esta entrevista está fenomenal. Muito obrigado, Gonçalo, também por ter estado aqui. Obrigado. Foi muito giro.